Neste vídeo, vamos fazer uma breve análise e preparação de algumas respostas-chave do estudo 38 da revista Sentinela. Esse estudo vai ser considerado na nossa reunião desse fim de semana, 13 a 19 de novembro. Portanto, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que, com o auxílio desse vídeo, você possa tirar bastante proveito dessa preparação. Queremos anunciar uma novidade para os irmãos. Agora temos novamente a opção Seja Membro. Ao clicar nessa opção, o YouTube irá entender que esse vídeo é relevante e o conteúdo desse canal é relevante. Então, a própria plataforma vai disponibilizar isso para mais pessoas. Desde já, que Jeová continue abençoando cada um de vocês e um muito obrigado. Vamos iniciar a preparação do nosso estudo de A Sentinela. Então, o estudo 38 tem um tema destinado aos jovens, mas sabemos que todos nós vamos também aprender muitas lições nesse artigo. O tema é: Jovem, como você quer que a sua vida seja? Temos como base Provérbios 2:11, que diz: O discernimento o protegerá. O que vamos ver? Jeová sabe que às vezes é bem difícil para um jovem continuar sendo amigo dele e fazer o que é certo. Como você pode tomar boas decisões que agradem seu Pai Celestial? Preste atenção a este estudo e veja o que você pode aprender com o exemplo de três jovens que se tornaram reis de Judá e as decisões que eles tomaram. A pergunta do parágrafo 1. Que situação difícil Jeoás, Uzias e Josias enfrentaram? Resposta: a situação é que eles se tornaram reis bem jovens. Por exemplo, Jeoás tinha apenas 7 anos quando se tornou rei. Uzias tinha 16 e Josias tinha 8. Parágrafo 2. Por que é importante estudarmos o exemplo de Jeoás, Uzias e Josias? Porque eles tomaram boas decisões, mas também fizeram algumas escolhas ruins. Então, estudando o exemplo deles, vamos ver por que precisamos escolher bons amigos, continuar humildes e sempre buscar a Jeová. Primeiro subtítulo do estudo: Escolha bons amigos. Parágrafo 3. Como Jeoiada ajudou o rei Jeoás a tomar boas decisões? Resposta: Jeoiada criou Jeoás como se fosse seu próprio filho, e por causa do bom exemplo de Jeoiada, Jeoás decidiu servir a Jeová e ajudar o povo a fazer o mesmo. Jeoás até mesmo deu início a uma restauração no templo de Jeová. Parágrafo 4. Temos o texto de Provérbios 2:1, depois os versículos 10 a 12 para ler. É importante que os irmãos leiam um texto para entender o contexto do parágrafo, para entender a pergunta do parágrafo. Então veja a pergunta: que benefícios temos quando amamos a Jeová e obedecemos aos seus mandamentos? Então aqui, conforme lemos no texto e também nos exemplos aqui do parágrafo de Kátia e Anastácia, quando amamos a Jeová e obedecemos aos seus mandamentos, isso nos ajuda a lidar com desafios do dia a dia e a tomar boas decisões. Além disso, somos protegidos por Jeová. Parágrafo 5, temos mais um texto de Provérbios 22:6, 23:15 e depois o 24 e 25. Veja a pergunta: como suas ações afetam seus pais e Jeová? Resposta: vimos aqui que se os filhos aplicarem os conselhos bíblicos que os pais lhe dão, os pais vão ficar muito felizes e o mais importante é que isso vai deixar Jeová feliz também. Além disso, a amizade deles com Jeová vai ficar ainda mais forte. Parágrafo 6. Que conselhos Jeoás começou a escutar depois que Jeoiada morreu e quais foram os resultados? Então, para entender essa história, temos o texto de 2 Crônicas 24, 17 e 18. Veja a resposta. Depois que Jeoiada morreu, Jeoás começou a ter amizades ruins. E daí ele escolheu seguir os conselhos dos príncipes de Judá que não amavam a Jeová. Como resultado, ele se tornou um apóstata e assassino, a ponto de mandar matar até seu primo Zacarias, após ele tentar corrigi-lo. Então, com o tempo, Jeoás foi morto pelos seus próprios servos. Parágrafo 7.
Quem você deve escolher como seus amigos? Temos uma imagem para esse parágrafo, mas lembrando aos irmãos, não vamos colocar as gravuras aqui no vídeo para que possa caber as respostas, mas iremos fazer uma breve descrição como ajuda para os irmãos comentarem, caso o irmão pergunte sobre a imagem. Veja a resposta primeiro. Precisamos escolher amigos que sejam uma boa influência para nós, amigos que amem a Jeová e que queiram fazê-lo feliz. E nossos amigos podem ser de várias idades. E é o que vemos nessa gravura. Uma irmã mais nova e provavelmente ela é amiga dessa irmã que é um pouco mais velha que ela. Ela está atentamente ouvindo os bons conselhos dessa irmã mais experiente sobre na escolha de vestimentas. Qual vestimenta é modesta e que vai agradar a Jeová e qual vestimenta que não é modesta e não vai agradar a Jeová. Aí a descrição diz assim: podemos imitar o exemplo de Jeoás nesse sentido, dando atenção aos conselhos de bons amigos. Lembrando, irmãos, que bons amigos que amam a Jeová, conforme vimos aí no parágrafo 7, sempre vão nos ajudar a seguir os princípios e a obedecer a Jeová acima de tudo. Muito bem, agora o parágrafo 8. Se você usa redes sociais, o que seria bom você pensar? Resposta: se você usa redes sociais, pergunte-se: a minha intenção é impressionar os outros? Será que eu realmente quero compartilhar algo de bom com outros ou só chamar a atenção? O que outros mostram nas redes sociais influencia de modo negativo o meu modo de pensar, falar e agir? Segundo o subtítulo do estudo, precisamos continuar humildes. Então, parágrafo 9. Veja a pergunta. O que Jeová ajudou Uzias a fazer? Temos o texto de 2 Crônicas 26, 1 a 5 para ler. Após a leitura, veja a resposta. Por ser humilde, Josias aprendeu a temer o verdadeiro Deus, e Jeová o abençoou. Por exemplo, Jeová ajudou Uzias a derrotar muitas nações inimigas e fez com que Jerusalém ficasse bem protegida. Agora o parágrafo 10. A pergunta: o que aconteceu com Uzias? Resposta: um dia, Uzias entrou no templo de Jeová e teve a ousadia de tentar queimar incenso no altar, algo que os reis não poderiam fazer. Com isso, o sumo sacerdote Azarias tentou corrigi-lo, mas Uzias ficou com muita raiva. Infelizmente, Uzias não continuou fiel a Jeová e foi punido com lepra. Parágrafo 11. A pergunta: o que pode nos ajudar a continuar sendo humildes? Temos mais uma imagem para descrever. Veja a resposta primeiro. Precisamos sempre nos lembrar que todas as nossas bênçãos e privilégios vêm de Jeová. Então, em vez de ficar nos achando por aquilo que conseguimos fazer, precisamos dar todo o crédito para Jeová. Além disso, precisamos ser humildes e reconhecer que somos imperfeitos e precisamos de disciplina. E é o que podemos observar nessa gravura. Uma irmã humilde fazendo uma oração antes de ser entrevistada, provavelmente numa assembleia ou numa reunião. Ela está mostrando que depende de Jeová fazendo essa oração. E depois que ela foi entrevistada, podemos ver as outras irmãs elogiando ela, mas através dos seus gestos e expressões, ela está dando humildemente todo o crédito para Jeová. Então, é o que a descrição nos diz aqui. Em vez de ficar nos achando por aquilo que conseguimos fazer, precisamos dar todo o crédito para Jeová. Afinal, sem Jeová, irmãos, não somos nada. E sem Jeová, nem na tribuna iríamos conseguir subir para fazer uma parte. Então, realmente, Jeová merece todo o crédito de tudo o que fazemos na organização dele. Terceiro subtítulo do estudo: continue buscando a Jeová. Parágrafo 12. Como Josias se aproximou de Jeová quando era jovem? Temos o texto de 2 Crônicas 34, 1 a 3, que descreve como que ele fez isso. Veja a resposta. Josias, mesmo sendo adolescente, ele queria aprender mais sobre Jeová e fazer a vontade dele. Mas, naquela época, a maioria das pessoas adorava deuses falsos. Então Josias precisou de coragem para conseguir defender a adoração verdadeira. E foi isso mesmo que ele fez. Ele ainda não tinha nem 20 anos quando começou a eliminar a adoração falsa do país. Muito bem, agora o parágrafo 13. O que a dedicação a Jeová significa para você? Então,
É uma pergunta pessoal, irmãos, mas de maneira geral eu coloquei a resposta assim. Assim como Lucas, que se batizou aos 14 anos, nossa dedicação deve significar que, daquele momento em diante, vamos colocar o serviço a Jeová em primeiro lugar na vida e vamos nos esforçar para alegrar o coração de Jeová. Parágrafo 14. Dê exemplos de como alguns jovens estão imitando o rei Josias. Resposta: muitos jovens cristãos hoje, assim como Josias, têm sido leais a Jeová e têm procurado agir com sabedoria. Por exemplo, Raquel, que se batizou aos 14 anos, explica o que a ajuda a lidar com os desafios que ela passa na escola. Ela diz: eu tento relacionar tudo o que eu vejo com alguma coisa da Bíblia. Por exemplo, uma aula sobre história pode me lembrar de algum relato bíblico ou de alguma profecia. E às vezes, durante uma conversa, eu tento lembrar de um texto bíblico que eu poderia mostrar para alguém. Parágrafo 15. Para os irmãos entenderem o relato, leia 2 Crônicas 34:14 e depois do 18 a 21. A pergunta: o que ajudou o rei Josias a servir a Jeová lealmente? O que ajudou foi o livro da lei de Jeová, dada por meio de Moisés. Quando esse livro foi encontrado, Josias procurou ouvir o que o livro dizia e rapidamente fez mudanças para obedecer ao que estava escrito lá. Parágrafo 16. A pergunta: por que o rei Josias cometeu um erro sério e o que aprendemos com isso? Resposta: porque em vez de procurar a orientação de Jeová, ele confiou em si mesmo. Isso nos ensina que não importa qual seja a nossa idade ou há quanto tempo já servimos a Jeová, nós precisamos continuar buscando a orientação dele. Para isso, precisamos sempre orar a Jeová, estudar a Bíblia e dar atenção aos conselhos de cristãos maduros. Quarto e último subtítulo do estudo: jovens, vocês podem ser felizes de verdade. Parágrafo 17. Que lições importantes aprendemos com os três reis de Judá? As histórias de Jeoás, Uzias e Josias mostram que você pode tomar boas decisões e agradar a Jeová, mesmo sendo jovem. É verdade que eles acabaram cometendo erros que resultaram em coisas bem ruins, mas você pode imitar as coisas boas que eles fizeram e fugir dos erros que eles cometeram. Dessa forma, sua vida será muito feliz. Parágrafo 18. Pergunta: que exemplos da Bíblia mostram que sua vida pode ser muito feliz? Temos mais uma gravura. Veja a resposta primeiro. Temos exemplos como Davi, que quando ainda era bem novo, escolheu ser amigo de Jeová e mais tarde se tornou um rei leal. Também os exemplos de Marcos e Timóteo, que começaram a servir a Jeová quando eram bem jovens e continuaram fiéis até o fim. Todos eles ganharam a aprovação de Jeová e foram muito felizes por causa disso. E nesta imagem, podemos ver um dos exemplos que o parágrafo nos incentiva a estudar, que no caso é de Davi, um homem que desde jovem buscou a Jeová e sempre seguiu suas orientações. Podemos ver nessa gravura ele diante de Golias, pronto para enfrentá-lo, mas confiando corajosamente em Jeová. A descrição diz assim: quando era jovem, Davi se aproximou de Jeová. Por isso, ele ganhou a aprovação de Jeová e teve uma vida feliz. Então, realmente, se estudarmos o seu exemplo, vamos nos sentir encorajados e motivados a servir ainda mais a Jeová. Parágrafo 19. A pergunta: como você quer que a sua vida seja? É uma pergunta pessoal, mas veja aqui, de maneira geral, como eu coloquei a resposta. Não só os jovens, mas também todos nós queremos usar nossas vidas. Não só os jovens, mas também todos nós queremos usar nossas vidas para servir ao nosso amoroso Pai Jeová, pois essa é a escolha mais sábia a se fazer. Agora vamos fazer uma breve recapitulação do nosso estudo, irmãos. Que lições você pode aprender com a primeira pergunta: o rei Jeoás? A resposta, irmãos, está no parágrafo 7. Uma lição que podemos aprender com as decisões de Jeoás é que precisamos escolher bons amigos, ou seja, aqueles que sejam uma boa influência para nós, amigos que amem a Jeová e que queiram fazê-lo feliz. E nossos amigos podem ser de várias idades. Lembre-se que Jeoás era muito mais jovem que seu amigo Jeoiada.
Segunda pergunta de recapitulação do nosso estudo. Que lições você pode aprender com o rei Uzias? A resposta eu encontrei no parágrafo 11. Uma lição que podemos aprender com as decisões de Uzias é que precisamos sempre ser humildes e nos lembrar que todas as nossas bênçãos e privilégios vêm de Jeová. Então, em vez de ficar nos achando por aquilo que conseguimos fazer, precisamos dar todo o crédito para Jeová. Além disso, precisamos ser humildes e reconhecer que somos imperfeitos e precisamos de disciplina. Última pergunta de recapitulação do nosso estudo. Que lições você pode aprender com o rei Josias? A resposta, eu fiz um resumo do parágrafo 16. Uma lição que podemos aprender com as decisões de Josias é que precisamos buscar a Jeová e aprender sobre ele. Não importa a idade, nunca devemos confiar em nós mesmos, mas sempre seguir e obedecer às orientações de Jeová. Essa é a decisão mais sábia a se fazer. Queridos irmãos, e essa foi a preparação resumida do nosso estudo 38 da revista Sentinela, que vai ser considerado na reunião desse fim de semana, 13 a 19 de novembro. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Esperamos de coração que esse vídeo possa ser de grande ajuda na sua elaboração de respostas e que Jeová abençoe com seus comentários nesse estudo. Agora você tem a oportunidade, se não for inscrito, de se inscrever no nosso canal, deixar um gostei, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho. E assim como falamos no começo do vídeo, se desejar, tornar-se também um novo membro do nosso canal. Essa opção, além de ajudar o nosso canal a crescer, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas, mais irmãos que, assim como você, precisam também dessa ajuda. Desejamos um excelente fim de semana para cada um de vocês, queridos irmãos, e que Jeová abençoe seus esforços.